Boa noite, amigos. Estamos chegando com o nosso canal, hoje da nossa segunda apresentação. Nós vamos falar de quê? Dos poderes. O nosso canal é 5080 Tony Ferreira, porque nós estamos juntos, encabeçando o momento para defender as pessoas de mais de 50 anos, de 50 a 80, 50 a 80 ou até o fim da vida. Porque, como eu falei no primeiro áudio, no primeiro vídeo, as pessoas dessa idade estão sendo discriminadas no Brasil. Tanto é que o Hospital Prevent Saúde, lá de São Paulo, optava em não dar assistência àqueles de mais de 70 anos que estivessem com Covid. Havia uma prioridade, mesmo tendo UTIs à disposição, eles preferiram mandar o indivíduo para casa e tomar as drogas recomendadas por gente que não tem a mínima noção do que seja medicina. Medicina é uma ciência exata, é uma ciência experimental, é a ciência da vida. A genética talvez seja a parte mais exata da medicina. Hoje, assistindo em passant a TV Brasil, que me parece mais TV anti-Brasil, eu verifiquei que havia audiência pública convocada pelo excelentíssimo senhor ministro da Saúde, que deve continência ao senhor presidente da República, que não é militar, porque ele foi reformado em 86, naquela confusão que ele se meteu de atos antidemocráticos e terroristas do Rio de Janeiro, que redundaram num processo que o expulsou do Exército. Ele recorreu para o Superior Tribunal Militar e o tribunal, numa decisão excêntrica, concluiu que no processo havia 4 perícias e que havia um empate entre perícias quando o direito brasileiro só admite uma perícia. Ou a perícia é válida ou a perícia é inválida. Isto é da noção de direito processual quando se estuda as provas. E demais, com base neste empate, que não existiu porque só existe uma perícia, o Superior Tribunal Militar declarou que havia dúvida e concluiu, através daquele brocardo latino, que lá não se aplicaria, no indúbio pro réu, na dúvida para o réu. E aí absolveram o capitão Cavalão, conhecido então capitão Bolsonaro. Não, deixa, ele já está reformado e isso aí não serve para nada. Aí, de 9 a 4, trouxeram esse produto aí para a atualidade. Mas vamos voltar aos fatos constitucionais. 50-80 é a nossa prioridade. Eu não concebo como na atual Constituição do Supremo Tribunal Federal, composta de homens, seria, ou determina assim a Constituição, de notável saber jurídico e reputação ilibada, mas lá estão querendo tirar o direito adquirido seu, velhinho, seu senhor que tem mais de 50 anos. Se o senhor trabalhou anteriormente a 1994, da data do Plano Real para trás, o INSS computou todo este tempo de serviço e tem os comprovantes para lhe dar, e isso ele o faz abertamente, mas estão querendo tirar. Isto está no empate de 5 a 5. Ontem eu falei, a lei diz que o tempo de serviço será contado pela autarquia previdenciária da maneira que for mais favorável ao trabalhador. É uma vergonha o que presenciamos. Eu quero ver os fundamentos dos 5 ministros que votaram contra direito adquirido. Cláusula pétrea da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 36. 5 a 5. Ministro Alexandre de Moraes, o senhor é um constitucionalista. Embora o senhor tenha as suas ideias, eu não vou discuti-las, totalitárias ditas por alguns ou não, o senhor tem a obrigação de reconhecer o direito adquirido dos aposentados, esculpido no artigo 5º
inciso 36 da Constituição da República Federativa do Brasil, que o senhor e os demais ministros dessa corte juraram cumprir ao assumirem o supremo cargo de ministro da Corte Suprema Brasileira. Os poderes no Brasil, nós não estamos em ditadura. O reinado acabou há muito tempo. Nós não estamos no império. Segundo a Constituição Federal, artigo 2º, logo, são poderes da República, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa harmonia não se faz em conchavo, mas harmonia em aplicar a lei. A harmonia em substância para levar à República o seu mandamento principal, que é a Constituição Federal. Eu não admito, e em boa lógica ninguém admitiria, em sã consciência, que o ministro vá para o Supremo Tribunal Federal porque é terrivelmente evangélico, porque é simpatizante desta ou outra ou de outra ideologia. O ministro não tem que ter ideologia nem religião a julgar. Ministro tem que analisar o fato concreto e levá-lo à moldura legal. Não existe isso. Esse tipo de justiça aí já foi confinado pelos tempos e pelo desenvolvimento da ciência jurídica e, sobretudo, da moral. E a moralidade é um princípio aplicável a todos os poderes da República. É um princípio de administração pública que está bem demonstrado, bem estampado no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós não podemos crer, nem acreditamos, que o Supremo Tribunal Federal vai exarar uma decisão pelo seu colegiado, tirando direito adquiridos de aposentados, tempo comprovado pelo INSS. O senhor Procurador da República falou exatamente o que todos juristas são, todo intérprete da lei, do estagiário ao Supremo Doutrinador, conhece e assim pensa, porque é isso a mens legislatoris, a mensagem da lei. O tempo de serviço do trabalhador será contado na forma da lei, da forma que lhe for mais favorável. Tirar direito adquirido, atendendo a tabelinhas do Palácio do Planalto, isto não é coisa para a justiça. Isso aí é expediente usado com banqueiro, os agiotas brasileiros que cobram juros acima de 300% ao ano e nos diz que a inflação está a 3%, 2%. Verdadeiramente, o sistema bancário brasileiro é um sistema de agiotagem. Sofremos, desde o Império, com a agiotagem internacional. Os grandes conglomerados que se situavam na Grã-Bretanha e vieram para o Brasil para nos explorar. O Império devia. A República passou a dever, com negócios estonteantes que favoreciam os banqueiros. Quantas vezes nós não entregamos as nossas riquezas? Não foi só o Fernando Henrique Cardoso que entregou a Vale do Rio Doce de Beijado, não. Nós entregamos tanta coisa, né? Tantas estatais, e isso é suor dos trabalhadores, porque neste país a maioria da população trabalha, os invisíveis, esses 40 milhões que apareceram com a pandemia e fizeram jus ao auxílio pandemia, a esse agrado aí que o governo está dando, esses aí são que sustentam este país, dia e noite, nas 24 horas. O que sustenta este país é a CLT de Vargas, que é o Estatuto, que é a Carta del Lavoro italiana, aproveitada pelo ditador brasileiro Getúlio Dornelles Vargas. Uma CLT que ela não dá folga ao sobrinho de seu pai. Se um tio cria um órfão, se o pai morrer pela CLT, ele não tem direito à folga, porque não está enumerado lá entre aqueles que as folgas que o empregado tem direito.
3 dias pelo casamento. É umas coisinhas tão diminutas, mas o empregador tem o direito de despedir a hora que quer. E não fora reformas bem recentes, não diga do Temer, mas houve reformas em que o trabalhador fazia o que queria do empregado, e aí, qual a providência da justiça? Nós vamos rescindir o contrato do trabalho. O trabalhador, o empregador vai perder o empregado, e o empregador fica rindo as bandeiras despregadas, porque perder o empregado é um grande negócio para o empregador inconsciente, o empregador irresponsável, o operador que opera com moedas, que manda fabricar na China, mas a culpa não é dele. Ele manda fabricar na China, sabe por quê? Porque o governo é sócio do microempresário, o governo é sócio do médio empresário. O governo só não é sócio daquela minoria de ricos, os que têm jatinho. Os jatinhos não têm IPVA, eles não pagam um imposto de licenciamento, pagam taxas que não condizem com o status que representa o seu proprietário e a própria figura do jatinho que os barões da religião, aqueles que trabalham com a criptomoeda no Brasil, têm e são apoiados por este governo. Este governo sem rumo, um governo sem planejamento, um governo sem coesão, um governo sem ministério, entrega o nosso Ministério da Fazenda a um agiota. Essa proposta de tirar direitos dos aposentados, isso aí é coisa de agiota, só pode ser coisa de Paulo Guedes, que é um manipulador de números. Aplica lá nas Ilhas Caimãs, nas Ilhas Virgens, nos paraísos fiscais e vai se alimentar com a alta do dólar ditada pelo seu ministério e pelo Banco Central, cujo presidente tem negócios internacionais que se beneficiam com a alta do dólar. Este é o Brasil. 50-80 você sabe tudo disso. 50-80 você tem que dar exemplo para os menores, porque aquela velharia do Congresso Nacional, a média ali é 60 anos. Tira os menininhos novos, filho de papai, sobrinho, aquela curriola, eleita com dinheiro vivo. Aquele pessoal, os caciques, 50% do Congresso Nacional são de idosos. E eles estão contra você. Se você não se levantar, usar os meios que nos são favoráveis, os meios que estão ao nosso alcance pela Constituição Federal e para as leis deste país, os próprios aplicadores da lei arranjam um subterfúgio para fundamentar a tese defendida pelos reis dos palácios, porque os reis continuam imperando, apesar do Brasil ser uma república, res pública, coisa do povo. Nós precisamos acordar, nós não precisamos ficar na subserviência, nós precisamos dizer o que pensamos, direto ou indiretamente. Qualquer um dos senhores, qualquer um, pode fazer seu projeto de lei, ou diretamente através das assinaturas requeridas de povo, ou enviar para um deputado do seu conhecimento e pedi-lo para apresentar à Casa Legislativa. Assim foi na lei da ficha limpa, que foi uma lei que saiu do povo. E a ficha limpa esbarra aí numa que eu chamo de certa inconstitucionalidade. Porque no Brasil só se é considerado culpado com o trânsito em julgado de sentença condenatória. Não se pode dizer que quem foi condenado em segundo grau e está recorrendo já é culpado ou deva cumprir a sentença pelo menos em sua integralidade. Nós estamos aqui, meus amigos, e vamos passar o ano por aqui, porque o Brasil não é país para amador. E quando você cala, quando você sofre, quando você sonha só para você, você é egoísta. Você é igual àqueles que estão no poder, aqueles que têm salário triplicados, 3 vezes teto,
Tem gente neste governo ganhando 260 mil, fazendo o que não sabe fazer. Chefiando uma multinacional brasileira que deveria ser gerenciada por um senhor da área, por alguém que conhecesse o mercado internacional daquele produto tão raro para o Brasil. Mas nós estamos aqui e vamos continuar aqui. Tony Ferreira, 5080, vamos trabalhar junto, meu povo.